E aí, curiosos, como é que vocês estão trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal? Se inscreva no canal se não for subscrito e ative o sininho de notificações para ser notificado logo quando tiver vídeo novo no canal. E deixe seu like. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Muxanga, ontem o presidente da República procedeu ao relançamento, não é, do transporte marítimo, não é, de cabotagem. Qual é a sua opinião em relação a esta iniciativa governamental, tendo em conta que se trata de uma atividade que parece que estava já paralisada há alguns anos, concretamente, se a memória não me falha, quase 30 anos? Obrigado. Primeiro, cumprimentar os colegas telespectadores, agradecer a Deus pela proteção e vida, apresentar sentimentos de pesar às pessoas que foram barbaramente assassinadas no distrito do Meluco nesses últimos dias e esperar que Deus saiba acolher as almas das vítimas. Antes de responder à tua questão, gostaria aqui de partilhar uma informação que está a circular. O Conselho Municipal da Matola divulgou um comunicado que solicita às pessoas que têm talhões para se aproximarem do município para a legalização a partir do dia 2 de junho, no prazo de 30 dias. Ora, isto aqui é uma afronta à decisão tomada pela Assembleia da República, pelo Presidente da República, porque ao se declarar o estado de emergência, aconselhou-se que as pessoas ficassem em casa. O Presidente do município da Matola, movido por que espírito, está a obrigar que as pessoas vão se juntar na vereação. Está a obrigar que as pessoas se façam as obras. Está a obrigar que as pessoas devem estar a repousar, devem ir misturar cimento, pegarem ferro. Quer dizer, uma forma que pode efetivamente criar uma situação trágica de contaminação. Então, com este tipo de dirigentes, nós não havemos de atingir aquilo que nós pretendemos, porque o Presidente da República está a armar o barco para uma posição e eles estão com broca a furar o mesmo barco para o barco afundar. Este não pode ser o comportamento de um jovem governante, de um município do tipo cidade da Matola. Indo concretamente à tua questão, eu diria que, bom, de iniciativas são tantas. Aliás, o Ayuba Coreneia tratava a cabotagem nos tempos do Nzukula como estrada nacional número 0. Fizeram isso, o barco saiu daqui, foi a Nhambane, depois foi a Beira, desapareceu. Espero que desta vez o barco tenha vindo para ficar e não tenha sido uma coisa qualquer que arranjaram, se calhar para poderem sacar dinheiro de algum sítio usando a imagem do Presidente da República. Lamento apenas que quem esteve lá na cerimônia diz que o navio está enferrujado. Eu penso que os ministros querem convidar o chefe do Estado para participar em inaugurações de seus empreendimentos. No mínimo devem procurar fazer alguma coisa para não banalizar a figura do chefe do Estado. Mas a iniciativa está boa. Muito bem. Engenheiro, como é que olha para esta iniciativa? Muito boa tarde, quero cumprimentar desde já primeiro os telespectadores e porque também temos internautas, estão todos eles cumprimentados e depois agora a seguir também cumprimentar os colegas do painel. Mas antes mesmo também de debruçar sobre a questão que me colocou, eu gostaria de parabenizar o povo português, que é o povo amigo português, pela celebração de mais um dia de Portugal, no dia 10 de junho, estão eles de parabéns. E agora, respondendo à questão que me coloca, é o seguinte, eu acho que a iniciativa é extremamente positiva. Depois de um interregno que foi assim, de cerca de 30 anos, em que já não se praticava, portanto, a cabotagem e o transporte fluvial de carga, penso que esta retoma agora vai ter repercussões económicas, sociais, muito positivas. No passado, há 30 anos atrás, que é quando esta atividade ficou parada, tínhamos aqui a empresa, a famosa empresa Navic, que era a principal empresa, entre outras pequenas que haviam, que procediam, portanto, ao transporte de carga. O que eu queria aqui dizer é que, com esta ação, o governo vai conseguir, sem dúvida nenhuma, a redução de preços ao consumidor final, portanto, este navio vai poder transportar carga, mercadoria diversa, incluindo comida, para também o extremo norte do país
E como nós sabemos que há disparidade de preços entre Maputo, portanto aqui no sul e no centro e no norte, e os preços são agravados muitas vezes devido ao manuseamento dos produtos, ao transporte dos produtos, encarecem os preços. Eu penso que esta atividade, acima de tudo, vai estabilizar aquilo que é a tabela pressária dos principais produtos de primeira necessidade. Isto será um impacto imediato que vai acontecer e, naturalmente, vai melhorar muito a situação económica e social das famílias que também a vivem ao longo deste país todo. Muito bem. Romão, como é que olha para esta iniciativa, não é, de relançar esta atividade que nos dias de hoje apresentam-se como importantes para dinamizar a própria economia do país? Pronto, primeiro agradecer a Deus pelo dom da vida, saudar aos meus colegas de painel e também trazer um ponto aqui, se assim permitir, do último apelo que fizemos quanto às crianças que vivem no bairro do Trevo. A semana passada foi uma semana de sucesso para aquela família, na medida em que presenciamos mais de 3 associações que foram lá deixar diversos produtos de alimentação. Significa que eles já têm pelo menos algo para poder comer durante algum tempo e continuar a encorajar essas associações. Como muitos puderam ver, é uma família que dorme em 2 quartos. Um dos quartos, no entanto, não tem porta principal. Facilmente podem entrar e vandalizar, se é que existe algo ali para poder retirar. Então, as associações que ainda não fizeram o seu trabalho, que vão para lá com uma porta, existem portas acessíveis, e possam colocar naquela família para que possa ter proteção. E aos que já fizeram, pronto, agradecemos, e esse é um gesto que existe solidariedade em Moçambique. Em relação à questão que me coloca, se no passado, se calhar foi antes mesmo de eu nascer, já existia esse transporte marítimo, já carregava essas cargas, etc., é porque de alguma forma beneficiava. Se parou, se calhar parou por algum motivo ou questões de gestão. Está de parabéns o governo por retomar. Aqui, a única coisa que temos que chamar a atenção é em relação à burocracia. Estamos a dizer que vai ser um transporte que vai levar diversas mercadorias, mas aquilo que tem nos habituado às nossas instituições é que há muita burocracia, e havendo muita burocracia, consequentemente, alguns podem preferir continuar usando a via rodoviária pela facilitação. Para que esses navios possam ter clientes, porque vão precisar, é importante que se reduza a burocracia, haja muita seriedade no assunto e seriedade também junto ao acoplado. Isso para evitar situações de subornos, para evitar situações de, mais uma vez, falir por falta de clientes. Isso vai ser benéfico na medida em que os produtos, na medida em que temos várias alternativas para poder fazer chegar aos produtos de diversas empresas a vários pontos. Muito bem, Muxanga, o engenheiro quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu queria complementar. É o seguinte, eu queria dizer o seguinte: se a senhora, a iniciativa é muito boa, mas há 2 recomendações que eu gostaria aqui de deixar para o nosso governo, no sentido de que, a primeira é o seguinte: esta iniciativa é boa, trata-se, portanto, de transporte marítimo de cargas, mas eu gostaria que nós, entanto que o país, tivéssemos a ambição também de, num futuro breve ou médio prazo, introduzirmos também o transporte de pessoas. Por que é que não haver cruzeiros? Este país está recheado de portos, portanto, portos terminais portuários por todo o país, mas também no âmbito, portanto, do sistema de transporte integral. Por que não sonharmos também em colocarmos aqui um navio de cruzeiro que possa levar, transportar pessoas para estes portos? Esta é a primeira recomendação. Segunda recomendação: Moçambique não consta no Atlas de países que transportam grandes volumes de cargas para diversos destinos do mundo. Eu também gostaria aqui de recomendar, para começarmos a colocar isto no plano, termos barcos de grandes escaladas, para podermos também figurarmos entre aqueles países que têm capacidade, portanto, de transporte e manuseamento de cargas para outros países também. E desta maneira também
melhorar a nossa economia. Portanto, são essas duas recomendações que eu gostaria de deixar, portanto, com relação a este Muito bem. aspecto. Deputado, o Ministro da Indústria e Comércio dizia que com esta atividade provavelmente os preços dos produtos possam reduzir entre 8% a 10%. Creio que o engenheiro Mourinho também tocou um bocadinho nessa questão de redução de preços. O que é que acha que pode, não é, contribuir para que haja uma maior dinamização desta atividade que de forma clara e direta contribua mesmo para a vida das pessoas, das famílias e também a redução de preços de produtos? A primeira grande questão que o navio tem é a sua logística. O navio é uma máquina que quando arranca não se desliga. Dia e noite está a consumir os combustíveis. Significa que o navio tem que ir com carga e voltar com carga. Se o navio for com carga para voltar vazio, não há de haver rentabilidade, não há de haver condições desse navio ter que parar. Nós tivemos, por exemplo, no último mandato do presidente Guebuza, um barco que saía de Quilimane para Xinde. Não conseguiu fazer 10 viagens. Depois chegou-se à conclusão de que era um negócio que não rendia nada. Estes barcos que faziam Maputo-Catembe, houve a proposta de que deviam sair daqui para fazer Maputo-Inhaque. Um dos grandes problemas que estão a ter também é exatamente esse. O navio chega lá, não há pessoas, o navio não pode ficar lá à espera de pessoas que vão aparecer quando. Então, isto é um pouco complicado. Eu recordo-me que o ministro Zukula, quando houve questão de combustível aqui, trouxe uma solução de barcos para saírem de Matola Rio para o Maputo. Aconteceu uma coisa muito interessante. As pessoas estavam a fazer manifestação porque não queriam pagar 10 meticais para saírem da Matola para a cidade. O ministro foi trazer solução de barcos que custavam 30 meticais. Quer dizer, se alguém está a manifestar porque não tem dinheiro para pagar 10 meticais, como é que você traz uma solução que triplica? Então é preciso haver essas análises para não cairmos numa situação anormal e depois... Qual é o papel do empresariado aqui ou da própria CTA no sentido dos empresários, não é, poderem afluir a essa iniciativa, já que coloca aqui que o navio vai com carga e tem que voltar com carga? O grande problema nosso começa exatamente aí. Nós temos ciclos de comercialização agrícola. Esses ciclos não levam 2 nem 3, não levam 3 meses, são muito curtos. O que é que está a acontecer efetivamente? O que acontece é que nós consumimos o que vem do exterior. Qual é o maior exterior? Não sei, a África do Sul. Então, de Maputo para as províncias há mercadorias. Mas das províncias para Maputo já não há mercadorias. Os próprios caminhões que saem daqui com carga. Eu tenho um afilhado que faz isso, vai sempre para Moma, às vezes vai até Palma. É um problema sério. As pessoas ficam uma semana, 2 semanas à espera de mercadoria lá. E o navio não pode fazer isso. Não pode ficar uma semana à espera de mercadoria, porque está a gastar, porque está sempre... as máquinas estão a funcionar. Eu penso que primeiro tem que haver mudança de atitude pela parte dos nossos empresários e também tem que haver a mudança de atitude pela parte da empresa que vai gerir. Porque uma das coisas que acontece com os nossos portos é que há uma maior taxa de roubo. Então, quando há muito roubo, esse porto não é de confiança. Desculpe, o CTA pede que haja uma entidade reguladora, não é, de transporte de carga. Isso poderia ajudar ou para este ponto específico que fala, nem por isso? Essas questões de entidades reguladoras, sabe quem são as pessoas que ficam dirigentes das entidades reguladoras? Muxango quer entrar para questões Não, estou a dizer, a questão não está na entidade reguladora, está nas pessoas que sabem fazer as coisas. Agora, criar um corpo de entidade reguladora, temos aqui a entidade reguladora de energia, o que é que está a resolver? Quantas pessoas estão a ser prejudicadas pela cidade de Moçambique e a cidade de Moçambique não quer assumir as responsabilidades?
E quantas pessoas estão a destruir as infraestruturas de eletricidade? E os tribunais não estão a fazer nada em relação a essas pessoas. Pessoas que andam a fazer explodir transformadores, as pessoas que andam a sabotar as linhas, andam a sabotar as torres. Quer dizer, o que é feito daquelas pessoas? São tratados como pilha-galinhas? Não há nada. Quer dizer, então, é muito complicado o que está acontecendo no país. Mas a entidade reguladora de energia está aí. Estão ali as pessoas a comer à custa disso, com regalias de tudo. Agora, para mim, a questão não está nas entidades reguladoras. É preciso encontrar pessoas que sabem fazer as coisas, entregar a gestão deste transporte a essas pessoas. E o empresariado organizar-se no sentido de verificar quais são as oportunidades de negócio que andam no centro-norte, que mercadorias é que nós podemos trazer de lá para cá e quais são as mercadorias que podem ser daqui para lá. E as mercadorias ficarem organizadas no porto para permitir que o navio chegou, descarregou, carregou e voltou. Muito bem. Já volto a ser engenheiro. Há uma questão de rentabilidade aqui ou acredita que há potencial para que esta iniciativa volte a vingar? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, é que efetivamente para que esta atividade seja sustentável, de facto é necessário que o navio, se sai daqui carregado, deve voltar carregado. Porque caso contrário, de facto, ela perde a sustentabilidade e o negócio poderá ir abaixo. Exemplos mais do que isto existem, né? Mas olha, veja, eu queria aqui referir-me a uma questão que é o seguinte. Não basta só, efetivamente, criarmos essa iniciativa que é muito boa, sem dúvida nenhuma, mas é necessário que também complementar-se com a melhoria das vias de comunicação, especialmente. Eu vou-vos dizer porquê. Porque nós temos alguns centros de produção agrícola, por exemplo, em Malema, temos na zona do Alta Zambésia, onde produz-se muito feijão, temos na província de Nampula também zonas, mas no interior. Mas se as vias de acesso até os portos, portanto, não estiverem favoráveis, os transportadores simplesmente isto poderá não estimular, portanto, os transportadores para buscarem esses produtos até aos portos, de maneiras que depois sejam colocados no navio com a forma de carga que é para vir para aqui. Então, se isto acontecer assim, tudo bem, o negócio vai ser muito sustentável. Mas receio que se isso não acontecer, mas vamos fazer fé que sim, que isso vai acontecer. Eu acredito muito que há carga útil nos portos todos aí ao longo do país, há carga útil que possa também vir cá para Maputo e vice-versa, de Maputo para o Norte. Portanto, isto é a apreciação que eu posso fazer. Há necessidade, por exemplo, da CTA entrar no sentido de sensibilizar os empresários para que possam também fazer uso desta iniciativa? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a CTA é chamada aqui a dar também a sua cota-parte no sentido de, sendo eles representantes do empresariado, especialmente estou a falar dos empresários, empresariado, né? Empresários privados, eles naturalmente deverão exercer o seu papel como CTA, no sentido de primeiro, divulgar esta boa iniciativa que existe e também, porque é que não, também criar condições, através de ações concretas, para facilitar com que os empresários, portanto, os empresários, coloquem à disposição a sua mercadoria para poder se transportar através desse barco. Eu acho que sim. Romão, acha que esta iniciativa pode enfrentar alguma dificuldade, de acordo com o que o Muxanga esteve aqui a narrar? Acredita que a iniciativa pode enfrentar algumas dificuldades ou há também outras formas de contornar isso e o empresariado também poder fazer uso deste serviço que está sendo colocado ao público? Porque o Muxanga diz que o navio não pode sair com carga de Maputo, por exemplo, para um ponto e depois regressar sem carga. A questão de rentabilidade também aqui, será que foi feito um estudo? Eu acredito que tenha sido feito um estudo de viabilidade para perceber isso, mas queria ter sua opinião em relação a esta ideia que o Muxanga levanta. Exato. Tem toda a razão, há uma lógica. O navio não pode ir com carga e voltar sem carga, justamente por causa dos custos.
o meu colega de painel disse um dado também aqui importante, que temos que ter fé para que possa surtir efeito. De facto, é fé mesmo. Eu, em particular, não tenho a certeza de que isto possa, no entanto, estar de forma eficaz, possa se solidificar por aquilo que o governo me habituou. Não porque não pode acontecer sim, se haver boas intenções em transformar a via marítima é uma via alternativa para poder, desviar as subcargas que as nossas vias de acesso à estrada têm sofrido através das toneladas, etc. De carros que têm passado lá com toneladas e toneladas. Agora, aqui um dado, talvez, que pode-se fazer para tentar melhorar esse aspecto. Primeiro, quero acreditar que houve um estudo. Se não houve um estudo, então é o mais grave. É verdade que a via marítima é uma das vias de acesso, é uma das vias de transportar produtos, etc. Mas é importante olhar para o nosso país, para o contexto em que nós estamos inseridos. Senão estaremos a criar outros meios de transporte para beneficiar alguns amigos nossos, né? Para poder beneficiar alguns camaradas que têm empresas na Beira, Nampula, Maputo, etc. Só para transportar os produtos deles, etc. Aí temos que analisar em questões de custo para esse empresariado. Os custos vão fazer com que os empresariados possam desviar as suas cargas e passarem a usar o navio. E, aliado a isso, também temos que diminuir aquilo que eu falava anteriormente, a burocracia. É preciso haver muita flexibilidade nesse processo de transportação desses produtos que vão se transportar ao longo do tempo. Então, nessa perspectiva, o governo tem um desafio, primeiro, de mudar a sua forma de ser e estar. Isto é um dinheiro que foi usado dos fundos públicos, então é importante que haja seriedade. As pessoas que usarem esse meio de transporte possam sim também pagar aquilo que são as despesas dos mesmos e possa ser abrangente acima de tudo. E o Dr. Muchanga disse algo a priori, que nos aeroportos tem havido muitos roubos. Então é esse conjunto de seriedade, porque o empresariado ele prefere levar o caminhão dele pessoal, com o motorista dele da confiança, e levar o arroz de uma província para outra, ou um produto de um local para outro, porque ele sabe que naquele caminhão está o motorista dele e o carro é dele. Muito bem. Muchanga, mas há a possibilidade de se criar aqui uma cadeia de valor dinâmica usando, não é, este modelo que é resgatado? Teorias disso existem. Falou-se da Navic, que efetivamente funcionou no tempo colonial, as coisas eram assim. Não se apanhavam aqui muitos caminhões a carregarem, por exemplo, produtos não deterioráveis. Os caminhões, claramente, naquela altura carregavam produtos que podem deteriorar-se. Produtos de consumo imediato, tipo tomate, coisas tipo peixe, animais, mas a maior parte das coisas vinham pelos barcos. Então, é preciso trazer de novo esta dinâmica, este vício das pessoas poderem ter isso. A outra questão é a burocracia que se leva, por exemplo, quando há um problema da minha mercadoria nesta empresa de transporte. Quanto tempo é que eu vou levar para ser ressarcido? Se levar muito tempo com esses escândalos judiciais, a andar a arrastar os processos, ninguém há de ir para ali. Nós temos, por exemplo, o problema da linha férrea Moçambique-África do Sul. A maior parte das mercadorias deviam vir via férrea. Saímos de 900 caminhões que entravam, agora estamos com 1.200 caminhões que entram por dia para o Porto de Maputo. O que é que está a acontecer? Porque uma das coisas que o governo tinha prometido era que ia trazer novas máquinas, ia trazer mais vagões, os vagões foram comprados, as máquinas estão a chegar, entretanto, os caminhões estão a aumentar. Alguma coisa aqui deve estar a falhar. Espero, sinceramente, que este navio não tenha servido de elefante branco para algumas pessoas ficarem com alguma coisa no bolso. A semelhança do que aconteceu com a fábrica de viatura mais barata de Moçambique, chamada Majet. A semelhança do computador moçambicano chamado Zoho, cujo o pensador até já partiu do mundo e não conseguiu trazer nem sequer um único laptop. Romano, desculpe regressar assim
queria ter essa opinião também que o Muxanga dá em torno da cadeia do valor. Pode-se usar esta atividade relançada neste momento também para criar esta cadeia de valor? Porque está-se a falar também que pode contribuir para postos de trabalho, não é? E também pode contribuir para esta redução de preços de produtos, porque não só tem a ver o transporte de produtos agrícolas, mas são produtos de natureza diversa, não é? Pronto, é natural que isso possa acontecer. Aqui a minha dificuldade aqui está a ver com o estudo da viabilidade. Toda atividade que o governo possa lançar é importante fazer um estudo profundo. Estamos a ver a CTA hoje a sair, a sugerir. Era suposto que antes do governo lançar era suposto que houvesse um entendimento com a CTA, porque no final do dia os principais clientes são esses, os tais empresários. Então, quem interessa aquela via marítima são os tais empresários. Então, o tal estudo deviam ser eles até em parte a serem envolvidos. Deviam ser eles a sugerir que uma das vias poderia ser aquela. Para mim me custa poder trazer aqui com A mais B, primeiro porque não tenho nenhuma empresa e não estou a par, não tenho nenhum amigo que tenha uma empresa, etc. E eu estou aqui a falar aquilo que são experiências vividas. Exato. Que o governo nos habituou a criar algumas empresas ou a criar algumas situações para poder enriquecer alguns familiares. Agora, se houve um estudo de viabilidade, também fico meio reticente, porque está a aparecer a CTA, quer dizer, acrescentar mais dados, depois do governo ter anunciado, etc. Acho eu, antes de nós debatermos aqui, antes disso sair à tona ao público, deveria ser essa classe empresarial, juntamente com o governo, a trazerem possíveis soluções para possíveis problemas que iam se encontrar nesse processo do estudo. Bem gerido este assunto, eu penso que é mais uma via de acesso e é mais algo benéfico. Só não pode se esquecer aquilo que o meu colega de painel disse, onde esses produtos vão ser levados para o navio, para o aeroporto, de uma e de outra forma vai se usar a via terrestre. Então, a via de acesso, aqui tem que haver uma combinação. Vamos sim usar a via marítima, mas a via terrestre. Há pessoas que têm produtos do local para o porto. Exato, não conseguem escoar para o aeroporto. Vamos continuar a ter outros problemas. É assim, o grande problema, nós no tempo colonial tínhamos uma cadeia de comercialização organizada, no tempo das famosas cantinas. Qual era o papel do cantineiro? O papel de cantineiro era trazer produtos de mercearia para as populações e comprar os excedentes das populações para fornecer às fábricas. Este que era o papel, o cantineiro é que fazia isso. Hoje em dia, os armazenistas, alguns até nem importam, vivem dos muqueiristas. Os próprios armazenistas oficiais, que deviam ser os maiores importadores, vivem na ilegalidade. É que fomentam esta coisa de muqueiro. E os muqueiristas são pessoas de grande velocidade. O muqueirista não vai precisar do navio porque isso empata o negócio dele. Se você for a ver quem são as pessoas que estão a fazer a cadeia comercial, trazer o feijão, o milho, o amendoim do centro e norte para Maputo, são essas senhoras dos mercados. Aquelas senhoras não vão precisar do navio. Eu, a andar aqui no país a fazer a fiscalização, vi coisas muito interessantes. Apanhar toneladas e toneladas de milho na estrada. No momento em que a chuva está a ameaçar cair, você apanhar uma senhora ali a chorar, de qualquer maneira. Por quê? Porque não existe a cadeia comercial. E essas senhoras são as tais que usam os caminhões que levam mercadorias para o centro e norte e eles pagam 30% do custo. Significa que se o caminhão custa a sair de Maputo 120 mil meticais, a vinda ao mesmo caminhão você pode usar com 30 mil meticais, a carregar a mesma quantidade. Os caminhonistas dizem, o que eu quero é pequena coisa para combustível. Se você for a ver, muitos caminhões, ali é Maracuena ali, quando vêm de lá, trazem lenha, trazem carvão. Não é lenha nem carvão que tem que alimentar o navio, porque isso é um negócio de sobrevivência. Então é preciso voltarmos para a cadeia de cantineiros, onde o armazenista é importador
O armazenista é o fornecedor da matéria-prima às fábricas. O comerciante recebeu a mercadoria que veio do navio, ele entrega a mercadoria que tem que ir ao navio, mas via armazenista. Que é para quê? Que é para poder ter as coisas organizadas, porque agora é momento de carga conteneurizada. Exato. Muito bem. Engenheiro, quer acrescentar alguma coisa em relação Pronto, não, eu só queria complementar em termos de cadeia de valor que vai trazer este empreendimento, sem dúvida nenhuma. Haverá aí uma série de cadeias, em termos de cadeias de valores, só para citar alguns exemplos, é que o navio, portanto, vai ancorar, vai em diversos portos estendidos pelo país e diversas províncias que nós temos. Naturalmente que isto vai dinamizar um processo de criação de emprego, por exemplo. Primeiro vai estimular os transportadores privados, que têm caminhões para trazerem alguns produtos que saem. Vamos olhar, por exemplo, para a província da Zambésia. Temos muita comida na Alta Zambésia, estou a falar lá de Namarroi, Ili, Alto Moloco. E então, os transportadores, enquanto que agora sem o navio levavam um determinado produto, portanto feijão de Alto Moloco para Maputo, com todo o desgaste na estrada e, portanto, este empreendimento é extremamente caro. Mas com o navio, esse operador de transporte, ele portanto, leva o feijão de Alto Moloco para o porto de Climane. Portanto, o caminho é mais curto e sem dúvida nenhuma isto vai contribuir também para tornar mais barato a coisa. Depois, e ainda outra questão, no porto de Maputo, nós vamos ter também uma situação de criar pessoas que vão, empresas, consultorias de transporte, para onde os cidadãos interessados, portanto, em manusear produtos ou comprar na rede de comercialização, contacto com os consultores e tal. Estou a falar de empregabilidade, né? E depois, as pessoas que vão, os estivadores no porto, porque é verdade que a carga e descarga é feita através de gruas, mas há aquelas pequenas porções de carga que não é com grua, faz-se manualmente. Então, ali, isso vai estimular também emprego, esses pequenos empregos aí, assim. É nisto que eu queria falar, da cadeia de valor, portanto, desse empreendimento. Muito bem, Rego, vamos partir para outro ponto de análise, não sei se ficou alguma coisa para acrescentar, mas vamos partir para outro ponto de análise. O Conselho de Ministros esteve reunido na terça-feira, onde mostrou preocupação em relação ao nível de propagação da Covid-19 e exortou para o cumprimento das medidas de estado de emergência. Qual é a sua leitura em relação a este posicionamento do governo, né? Prontos, aliado a isso, primeiro quero trazer um dado aqui. Penso que foi dia 9 que um dos canais televisivos reportou numa das esquadras de Nampula, em que tinham lá acima de 150 pessoas. As fotos andam por aí no WhatsApp, etc. Ou seja, a polícia, enquanto o governo diz temos que ficar distantes 1,5 metro, e fazem várias vezes a publicidade, é a polícia que, quando encontra pequenos aglomerados, em vez de dispersar, leva aquelas pessoas e vão para a esquadra. E ali ficam aglomerados. Não só esse caso, temos o caso, por exemplo, do Baião, do Círculo do Baião, onde, por sinal, funciona ali o Comitê da Frelimo, o Conselho Municipal, a PRM, quer dizer, 3 instituições no mesmo sítio estão ali a funcionar. Ontem, parecia um showmisso naquele local. Houve um grande trabalho, não sei que as pessoas vinham de onde, foram ali entulhar-se. Foram entulhar-se no Círculo do Baião. Ficou um contingente cheio de pessoas ali. E não se percebia o porquê. Com certeza eram pessoas que estavam ou a consumir álcool em algum lugar ou a divertir-se e foram levados para aquele local. Há uma incoerência entre esse próprio governo, porque a PRM faz parte desse próprio governo. Então aqui o ministro do Interior tem que chamar a atenção aos seus elementos, não é? Quando encontram pessoas aglomeradas, qual deve ser a solução? É levar aquelas pessoas e ir entulhar no mesmo sítio? Ou é dispersar as pessoas? Acho eu que deveria ser dispersar. E não temos espaço suficiente. Primeiro, o local onde eles levaram, se for para o caso do Baião, é um edifício do tempo colonial, do tipo 3, a princípio, onde um dos quartos funciona a PRM. O outro quarto funciona a Frelimo.
A sala funciona, é sala de espera para todos. Quem vai tratar assuntos do município, quem vai tratar assuntos da Frelimo, quem vai tratar assuntos das quadras. Está ali o espaço, à vista de todos. Um atropelo à lei total. E é ali mesmo onde todo mundo vai se aglomerar naquele local. Então, há uma incoerência entre este governo e é que serem chamados de atenção. Espero sair daqui, porque é minha rua a ir para casa, que me façam mal. Mas tem que denunciar aquilo que de fato está a acontecer. Agora, em relação às medidas, a questão que me coloca, de facto temos que continuar. Isso é contínuo. Eu penso que vamos viver com essa doença ou com essa pandemia por muito tempo. O mais importante é, aos poucos, começarmos a voltar de forma paulatina. Em alguns setores, começamos a recuar à normalidade. Muito bem. Muxanga, o governo fez esse balanço da implementação das medidas na terça-feira e mostrou-se preocupado com o nível, não é? Dos casos que tendem a aumentar no país. Qual é a leitura que faz? Eu próprio, na segunda-feira, estive a trabalhar na cidade da Matola, na zona de posto administrativo sede. Fiquei muito preocupado com aquilo que eu vi. Quando as pessoas vendiam na rua, estavam mais dispersas. Agora que estão-se a destruir as barracas e as bancas da rua, as pessoas são forçadas a ir para os mercados. Ficam apinhadas que nem formigas. Ontem passei de Spamanino. O que vi, até cheguei a comentar com um amigo meu, que se você tiver o número do Presidente da República, liga para ele para passar daqui, para ver o que está a acontecer. Se efetivamente Deus não nos der mão a ser verdade, quando não há distanciamento social, o corona vai se espalhar. Vamos ter problemas muito sérios. Temos esta situação dos municípios que andam a empurrar as pessoas para os juntar nos mercados onde não há lugar. As pessoas querem lutar pela sua sobrevivência porque não há ninguém que garante a cesta básica para elas. Quer dizer, nós entramos num dilema que ninguém percebe. A pior é esta de que as crianças devem regressar para a escola. A verdade é que as crianças querem ir à escola. Eu vi uma criança de 3 anos, antes de ontem, a chorar. Perguntei por que estava a chorar, disse que quer ir à escola. É uma criança de pré-escolar. Naquele momento recordou-se dos amigos dele. Ele queria ir à escola, carregou a pasta. Eu tive que pegar a criança, dar voltinhas com ela no carro. Isso aconteceu porque viu o carro de pré-escolar a passar. E teve saudade de subir no carro. Mas temos que perceber uma coisa. Se as crianças perdem o ano letivo, terão a oportunidade de estudar no próximo ano. Mas se as crianças perdem a vida, não terão oportunidade de repetir o ano letivo. Nem terão oportunidade de se arrepender, incluindo os próprios professores, incluindo as próprias pessoas que estão a criar este problema. Nós estamos aqui num dilema muito sério, mas que vale a pena abordá-lo mesmo. Doer quem doer. Há pessoas que querem ganhar dinheiro à custa do sangue dos pobres. Para eles não interessa se as pessoas vão morrer ou não, as pessoas devem voltar para a escola, que é para eles poderem cobrar dinheiro de propina. Nós não podemos enterrar um país inteiro por causa deste tipo de pessoas oportunistas. A ministra de Saúde estava a falar hoje, a dizer que estão a avaliar e vão ver, vão trazer os estudantes gradualmente. Ela tem noção do que é a nossa rede escolar pública. Ela não pode ter ano letivo na cidade de Maputo e não ter ano letivo na cidade da Matola. Nós temos milhares de crianças que estudam relento. Temos milhares de crianças que não têm casas de banho nas escolas onde estão. A maior parte das crianças que estudam no setor privado não estudam porque os pais gostam do setor privado. Eu próprio não gosto do setor privado. Mas tive que tirar a minha filha para Namogas porque fui ver a casa de banho da escola de Tunduro aí na Matola, como é que está. E Tunduro é uma escola de elite, está no Fomento, onde vivem os altos dirigentes do governo do Estado. Então, temos que pensar claramente. Cabo Verde tomou uma posição muito interessante. Anulou o ano letivo. Os pais devem encontrar outra maneira de ocupar as crianças, mas no ano letivo não há nada. Tudo no zero. Nós estamos a ter infecções. Não estamos a ter capacidade de controle. O jornalista da TVM, Cremildo Lipang, fez uma pergunta muito interessante
antes de ontem. Estava a perguntar qual é o centro de saúde da província de Maputo que tem diagnosticado o maior número de infectados. A diretora nacional não conseguiu explicar isso. Porque a maior parte das pessoas são pessoas que estão a vir da África do Sul. Aquelas pessoas são testadas na fronteira. Mas ela anda a propagar que não, nós testamos as pessoas no centro de saúde. É mentira. As pessoas são testadas na fronteira, a maioria. Aqueles números nos dias que dão 300 e tal na província de Maputo é porque há pessoas que entraram. Essas pessoas entram, são diagnosticadas na província de Maputo, mas estão de passagem, não estão na província de Maputo. Quem está a fazer o acompanhamento lá em Nhambane onde vão? Quem está a fazer o acompanhamento lá em Gaza onde vão? Eu tenho conhecimento de mais de 7 pessoas conhecidas que se declararam que efetivamente tinham Covid na província de Gaza. Mas a ministra aqui fala ainda de 3. Quer dizer, estamos aonde mesmo? A outra questão que nós temos, os grandes supermercados. Maputo Shopping. Há um outro supermercado que anda lá em Costa do Sol. Sem publicidade, Michel. Não é publicidade. Aqueles senhores estão a fazer estrago. Mantém os funcionários até 22 horas. 20 horas já não há transporte aqui. Aquela gente anda apinhada nos chapas. Ganham o quê? A empresa Mostex, na Texlon. Aquilo está cheio, está... Quer dizer, até agora estão a admitir pessoas. O governo está a dizer que temos que reduzir em 1/3. Eles, em função dos funcionários que tinham, quando o ano começou, o número subiu. Há distanciamento social lá e continuam a exigir que as pessoas devem cumprir as metas. Quem os mexe? Quem faz o quê? Então, por que as outras empresas devem cumprir com as leis e as outras não podem cumprir com as leis? Então, este é o grande dilema que o presidente Nussi tem. Dos intocáveis membros do partido dele, que vivem como porcos espinhas. Onde estão, ninguém os mexe, fazem, desfazem. E vão nos criar problemas. Exato. Engenheiro, qual é o seu ponto de análise em relação a esta posição do governo na terça-feira, no sentido de que o nível de propagação está a aumentar e por isso está preocupado com esta situação? Sim, efetivamente os níveis têm estado a aumentar nos últimos tempos. Temos estado a acompanhar através dos reportes diários que a Diretora Nacional do Instituto Nacional de Saúde tem estado a apresentar. E isto é de veras preocupante, é verdade. E daí que o que eu acho é o seguinte: nós temos que cumprir com todo aquele protocolo, portanto, de prevenção, porque, como se sabe, a prevenção é o único remédio. Nós não temos remédio para o Covid. E isso, aliás, o Sr. Excelência, o Presidente da República, ele havia dito, quando prorrogou o estado de emergência, que se não nos obriguem, ele disse, não nos obriguem a ter que usar a força. É necessário cumprir com aquilo que são as recomendações, portanto, do estado de emergência. E, infelizmente, nós temos estado a notar, o colega do painel disse, quando esteve a fazer trabalho de fiscalização, ele tem estado a notar situações muito díspares, principalmente nos aglomerados populacionais, estou a falar dos mercados. Nota-se um relaxamento não aceitável, as pessoas estão relaxadas, mas também nota-se uma coisa: a Polícia da República, portanto as Forças de Defesa e Segurança, as Forças de Proteção, portanto a Polícia, a PRM, tem estado a ser muito contundente, porque e tem estado muito atenta, portanto, especialmente a situações em que cidadãos aglomeram-se para beber aquelas bebidas tradicionais e tal, e tem estado a serem levados para as esquadras, que é para serem responsabilizadas essas pessoas. Reparem uma coisa, que de acordo com aquilo que é a legislação, a desobediência, portanto, ao estado de emergência é uma desobediência qualificada. Isto, no Código Penal, prevê sanções, até 3 meses de reclusão, em caso de reincidência, a mais de 3 meses, 6 meses. Então, isto, por enquanto, não está sendo feito pela polícia, mas é uma possibilidade. Porquê? Eu gostei de ouvir aquilo que disse o meu colega de painel, que, olha, é preferível, isso com relação, portanto, à retoma das aulas. Pronto, é a minha opinião pessoal. É preferível perdermos o ano do que perdermos vida. Imaginemos que nós... Portugal, há pouco tempo, Portugal está a desconfinar. Portanto, já abrir restaurantes e tal. E há bem pouco tempo, eles também liberaram, foi quando tentaram abrir ou creche ou aulas, não me lembro bem.
Mas depois tiveram que recuar imediatamente na medida porque houve depois, como consequência, um número muito grande de infecção. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado antes de tomarmos alguma medida no sentido de desconfinamento, porque pode ser que não seja ainda a altura. Então, eu penso que a Comissão Técnico-Científica criada para o Governo para poder vigiar essa situação do Covid tem estado a trabalhar e a aconselhar o chefe de Estado. Aliás, em todas as semanas nas sessões do Conselho de Ministros, a Comissão Técnico-Científica tem dado um informe sobre o ponto de situação do Covid. Pronto. Agora, está a subir, há medidas que urge a tomada de medidas para conter esta onda, este crescente de propagação, sob o risco, de facto, de nós entrarmos naquilo que... Já temos uma província que entrou já... como é que se chama aquilo? Contaminação comunitária? Sim, contaminação comunitária. E, por enquanto, é a província de Nampula. Mas, se nós não apertarmos muito, portanto, com as medidas, podemos ter mais províncias a entrarem também nessa contaminação comunitária, que é uma... E depois vamos ter problemas com a ameaça de colapsar o sistema de saúde, nosso sistema de saúde, que é, como é sabido, é muito fraco. Muito bem, Romão. Na sua opinião, como é que olha para esta discussão que foi lançada agora para o retorno às aulas? Olha, olhando a nossa realidade em Moçambique, eu também sou da opinião que, infelizmente, é preciso cancelar o ano letivo. Primeiro porque mesmo retomando, teríamos dificuldades. Aí íamos ter uma geração do Covid-19, antes foram chamados de passagem automática, íamos ter uma geração de estudantes de Covid-19, onde pequena coisa iam dizer que esse indivíduo é da geração do Covid-19. A internet que se usa para fazer essas aulas online, em alguns pontos do país, é ineficaz. Talvez se o governo subsidiasse a estas telefonias de comunicação para poderem dar a internet a custo zero aos estudantes, uma vez que alguns deles pagam propina e depois são obrigados a pagar a internet para poder assistir às aulas. O outro dado é que um aluno vai à escola de forma presencial, mesmo assim tira 5 valores. Okay? E via internet o que seria? É pior. No entanto, durante esse período em que estivemos todos, tudo aquilo que eles fizeram, fichas, etc., eu considero zero, olhando aquilo que é a realidade. E pela capacidade de um docente para poder lecionar, ele não pode ter acima de uns 30 alunos, para poder prestar atenção a cada aluno. Senão, teríamos todos os alunos a tirarem a mesma nota. Por isso, a atenção tem que ser diferenciada. Com o João, tem que ser um tratamento, com a Maria, um tratamento. E para que o professor tenha essa paciência de ter esses tratamentos diferenciados dentro da sala, onde cada um vem do seu convívio social, é importante que o professor tenha pouca carga, tenha poucos estudantes. Ao voltarem para as aulas, primeiro, nós sabemos, estamos mais preocupados em cumprir com um programa, terminar os temas. E nesse processo de cumprir, aí o que vai acontecer é mesmo passagem automática. Quer dizer, não vamos estudar. Mesmo que voltássemos, que a situação melhorasse, voltássemos à normalidade, não seria possível aquelas crianças assimilarem o conhecimento e acomodarem o mesmo. Mas olhando para as condições das nossas escolas, estamos em condições... Nossas escolas não têm condições para poder tomar as aulas. Mas a primeira questão nem está aí. Porque as pessoas do pré-escolar também querem abrir. Qual é a criança de 3 anos que sabe usar as redes de comunicação social? As redes de comunicação. Quem é o educador de infância que sabe produzir temas para serem usados via tecnologia? Criança do ensino primário, de pré, mais ou menos, até segunda e terceira classe. Qual é a criança que pode receber aulas via telemóvel? Quer dizer, desculpa a expressão, pá. Eu tinha muito respeito com a ministra da Educação quando estava na administração estatal, mas o que cheguei à conclusão é que de educação ela está muito mal preparada, não entende nada. Apesar da formação dela ser de professores, fez sociologia, mas ela não está socializada para enfrentar os problemas que o sistema tem. Quando nós estamos a pensar no ensino, não podemos pensar no ensino secundário
e pensarmos no ensino universitário. Temos que pensar no ensino no seu todo. Porque mesmo no ensino secundário, há salas que andam encharcadas de alunos. Eu tenho um sobrinho que é professor de física. Parece brincadeira. Esse menino tem 20 turmas, está a dar aulas. 20 turmas. 10 numa escola, 10 noutra escola. Quando você chega em casa dele, apanha provas, porque ele está com... Estamos a brincar com coisas sérias. Eu acho que o ano letivo está perdido. O que o Presidente da República precisa de fazer na avaliação que vão fazer, porque a pressão toda, já que dia 15 será segunda-feira, é forçar o Presidente para relaxar as medidas na terça-feira, na reunião do Conselho de Ministros. Espero que o Presidente tenha inteligência suficiente e coragem de recusar isso, porque isso é uma tentação. Essas pessoas estão a trazer esse conselho. Devem ser tratados da forma como são tratados os discípulos do diabo. Muxanga, por exemplo... Sim. Sim, pronto, eu quero trazer esse dado. O Dr. Muxanga deu um exemplo de um professor que tem 20 turmas, etc. Nós estamos a dizer, em outras palavras, que mesmo antes desse confinamento, antes de se criarem essas situações, os professores não estavam à altura de poder transmitir, do processo de ensino e aprendizagem ser eficaz. Com essa situação, houve muito tempo de perda. Houve semanas, meses aqui no meio. Então, esse professor não terá a capacidade de poder planificar uma aula mediante a essa realidade em que nós estamos. Se nós queremos, de facto, cumprir com um certo programa, que é fazer as pessoas passar, etc., aí podemos até admitir nessa possibilidade. Mas se há que haver alguma qualidade, se discutir-se o processo de qualidade nesse processo de ensino e aprendizagem, então eu penso que não há condições para, retomarmos as aulas, para que esses alunos depois possam dizermos que estão preparados para poder transitar. Primeiro porque os próprios professores não estão preparados. Há um dinamismo aqui no meio. Esse processo de ensino e aprendizagem é muito complexo. Por isso, a geração do Dr. Muxanga, para poder aprender, eram obrigados, levavam muitas mas a questão até é muito simples. Nós perdemos metade do mês de março. A partir do momento que começou a se declarar essas coisas do Covid, claramente dia 22, as pessoas já não estavam concentradas nas salas de aula. Mas claramente a partir da declaração de emergência, que vigorou todo o mês de abril, abril é um mês muito importante. É o mês em que as crianças deviam ter feito as avaliações do primeiro trimestre. Não fizeram. Hoje você não vai chamar uma criança para lhe avaliar para essa matéria, a criança já esqueceu. Ficou 3 meses sem fazer nada. Ficou abril, ficou maio, vai ficar junho. Se em julho declarar-se a continuação do estado de emergência, já não sobra nada aqui. Mas o ensino universitário, não há condições de retomar o ensino universitário? As nossas universidades, vais ver, não são todas. As únicas turmas que têm número de alunos controlados são as turmas de mestrado. Eu estudei na Universidade de Eduardo Mondlane, na UP estudei na Universidade de Eduardo Mondlane. Vejo, há crianças que estudam anfiteatro, você apanha o anfiteatro, aquilo é tipo comício. A UP tinha uma sala que tinha alugada aqui no São Cipriano, onde estudavam 3 turmas de 70 alunos, 210 alunos aqui. A UEM tem um anfiteatro no chamado complexo pedagógico, onde pode entrar 3, 4 turmas ao mesmo tempo. Há estudantes que estão nessas condições. Vai separar a eles para ficarem aonde? Se nós tivéssemos ginásios, aí sim, pegávamos as crianças, iam ficar no ginásio, aí há distanciamento, podem ficar 60 num ginásio, aí sim. Mas o que não temos as nossas salas de aulas por si. E nós não vamos dizer ao professor que você tem 60 alunos, hoje vai dar aulas 20, amanhã vai dar 20, depois da manhã vai dar quê? Vai dar 20 para cumprir com essa meta. A semelhança do que fazemos quando vamos a ganhar no funeral, onde entram 20 por cada vez. Muito bem. Queria dizer algo? Sim. Agora, em relação ao ensino superior, aí sim, eu acho que temos que, ter um outro discurso meio moderado em relação às tomadas das medidas.
Nós temos o ensino superior, penso que disse aqui nesse programa, no programa passado, que não vejo a necessidade de separar as defesas. Porque uma defesa, podem ter 4 pessoas, é o suficiente. Então, alguns alunos estão a ficar retidos, já cumpriram. Portanto, no ensino superior pode-se fazer um reajuste. Não. Tem que se continuar com o processo de defesas. Não são Exato. aulas. Sim, sim. Defender uma monografia é diferente de fazer um exame de Estado, onde vocês entram muitos da mesma sala. Então, as monografias podem ser defendidas. O que o colega está querendo dizer é que algumas atividades letivas podem ter lugar, sim senhora, desde o momento que não haja muito confinamento de pessoas, aglomeramento de pessoas. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, é que de uma forma ou de outra, independentemente da opinião que nós estejamos aqui a emitir, existe a Comissão Técnico-Científica, que é o Conselho do Governo, sobre as questões de Covid. Eu penso que estão lá pessoas multidisciplinares, pessoas de diversas áreas de conhecimento, e eu penso que eles têm estado a analisar toda a situação conjuntural do Covid, e eles vão saber aconselhar, em última análise, vão saber aconselhar o chefe de Estado para uma tomada de decisão que se achar pertinente. Eu penso que eles irão, naturalmente, também debruçar sobre essas questões que foram aqui mencionadas, como questão... Nós temos turmas que são excessivamente numerosas, que se até que retomar naquelas condições, imediatamente estaremos a violar portanto, o critério de distanciamento social. Exato. Eu penso que esta comissão irá analisar cada um desses aspectos e, se calhar, irá aconselhar bem o chefe de Estado e o chefe de Estado, então, como o mais alto magistrado, no seu elevado critério, vai tomar a decisão que achar pertinente. Portanto, esta é a minha opinião para hoje. Agora, havendo essa consciência que o seu engenheiro tem, qual é a razão, então, das pessoas criarem plataforma de debater o início das aulas? É uma forma de criar uma pressão psicológica na cabeça do Presidente da República. Acha que está a haver uma pressão no sentido do Presidente decretar que as aulas... Sim, senhor. Há uma plataforma onde está-se a debater isso nas redes sociais, criada por pessoas muito bem grandes deste país. Eu sei que o Presidente da República foi atentado por um conselho de reitores que foram reunir com ele até levaram um documento. O azar deles é que a Associação dos Estudantes da Universidade descobriram. Também mandaram o seu posicionamento ao Presidente da República. E o Presidente recuou. Há muita tentação. Mas quem são essas pessoas? São os acionistas das universidades e dos institutos. Querem ganhar dinheiro à custa da morte de pessoas. Muito bem. Exato. Vamos passar para outro tema que tem a ver com a nomeação do novo diretor-geral das alfândegas. Engenheiro Mourinho, como é que olha para este novo diretor que foi indicado agora para a Direção Nacional, Diretor-Geral das Alfândegas? Olha, a minha primeira apreciação que eu tenho a dizer relativamente a essa questão é que é um exercício normal, portanto, de rotatividade de quadros gestores da alfândegas. Porque o que cessou agora também... portanto, tomou um lugar porque cessou outro e agora temos novo. Eu penso que é um exercício normal de sucessão, portanto, na gestão das alfândegas. Pronto, eu encaro a coisa assim desta maneira. Mochaga compartilha da mesma posição? Bom, as alfândegas têm um problema. O problema maior que a alfândega tem um corpo de pessoas que foram formadas para Crown Agents. Este grupo de pessoas foram formados pelos britânicos, entre aspas. É o grupo que teve os maiores privilégios neste país. E que, enquanto um funcionário qualquer ganha 100, ganham 200 e tal, 240, 230. Então, é uma elite. Então, há um jogo que se montou nas alfândegas de protecionismo, de se protegerem entre eles. O que era frequente era trocarem de lugar entre eles. Eles vêm de Nacala para aqui, o outro sai daqui para Maputo. Então, esta nova dinâmica que está-se a trazer entra em afronta com os anseios e desejos daquelas pessoas. É o mesmo problema que nós temos na polícia. Na polícia, quando se nomeia um comandante-geral que não é polícia, as pessoas dizem de voz bem audível que ele não vai ser nada porque nós
nunca fomos comandar o exército. Eu já ouvi isso. Eu conheço as pessoas que falavam muito mal de Custódio Pinto. Quer dizer, em vez de ajudar o comandante-geral a cumprir a sua missão, estão a ajudar o comandante-geral a escorregar porque ele não é polícia. Aconteceu o mesmo com o Dr. Jane, esse que agora é diretor-geral do CIS. Quando entrou ali o vice-Ruruns, eu perguntei por que nós nunca saímos daqui, nem um polícia ir dar aulas lá, na Academia Samora Machel. Não é permitido. Então por que nós vamos permitir que eles venham para aqui? Quer dizer, há grupos que foram se formando. O diretor-geral nomeado é um militar instrutor. Ele é que foi dar aquela componente militar ao pessoal das alfândegas. Mas não pode não estar preparado para a situação da gestão. Então, facilmente ele pode escorregar, não porque não tenha capacidade, porque vão lhe colocar cascas de banana. Este que é o meu receio. É o receio que eu estou a ter. A própria NACAR não foi bem-vinda ali. O grupo que sempre se confrontou com a NACAR, o grupo que se confrontou com este que depois passou das estatísticas, como se chama? O doutor José Fernandes? Fernandes. Sim, Fernandes. É este grupo da elite das alfândegas. Por quê? Porque há entendimento de que aquela área é deles. Então a coisa tinha que girar entre eles. Agora, como agora entraram em contradições entre eles, porque vi andarem se acusar nas redes sociais. Mas as pessoas têm um defeito muito grande. Quando vem quem de fora, em algum momento deixam a divergência dele, juntam-se contra o inimigo externo e depois voltam às suas divergências quando o ambiente baixar. É a história que estamos a ver ali nos árabes. Se você vem da Europa ou vem do sul de África, vai se meter ali, todos eles se juntam. Não é Irã, não é Iraque, não é Egito, não é quem. Todos juntam-se contra ti. Depois de você sair, ficam a lutar entre eles. Então, eu espero que o diretor-geral tenha estômago suficiente e tenha muito ácido para poder esmagar o maior número de ossos que vão lhe dar para ter que engolir. Romão, qual é o seu ponto de vista em relação a essa nomeação? Pronto, ele tem primeiro desejar os parabéns a ele. Ele tem um desafio de poder gerir vários comportamentos que lá vão se inserir. Essa questão de conflito laboral, eu penso que é normal, depende muito de quem concebe isso e de como é que a pessoa transmite para os outros. Então, tudo vai depender dele, a confiança que ele vai transmitir aos seus novos colegas. Muito bem. Sem últimas considerações, Mourinho? Exato, eu queria falar de uma questão, penso que não está aqui na nossa agenda, mas eu penso, tem a ver com o impacto negativo da economia, portanto, do Covid na economia. Há bem pouco tempo, a doutora Luísa Diogo, antiga primeira-ministra, ela deu uma entrevista a qual eu escutei e que penso e assisti, e disse coisas extremamente importantes. Eu gostaria de fazer menção aqui, em jeito também de recomendações que eu gostaria ao governo, que é o seguinte: nós temos estado a assistir ultimamente a muitas empresas a fechar as portas. Fechou também o hotel VIP e há unidades hoteleiras que estão a fechar devido ao Covid. O Cardoso. Pois, então temos um número cada vez maior de empresas, pequenas empresas, estou a falar de PMEs, e nós sabemos que as PMEs têm estado quem dinamiza muito a economia. E eu entendo que o fechamento de uma empresa é prejudicial porque isto vai comprometer a base tributária, porque é lá onde o Estado vai buscar, portanto, os impostos para fazer o orçamento de Estado. E então, eu penso que seria muito bom que o governo jogasse um papel interessado, portanto, em que as empresas não caíssem, mesmo via subsídio, via orçamento de Estado. É verdade que nós temos o orçamento do Estado aprovado já, mas poderia-se definir algumas prioridades. Há atividades que, devido ao Covid, portanto, eu penso que isto justifica-se plenamente, né? Em que o Estado devia fazer desvio da aplicação, digamos assim, de alguns fundos sobre algumas atividades já previstas, né? Desde o momento que não prejudicasse a economia nacional, mas para subsidiar estas empresas, pequenas e médias empresas, de forma a garantir sustentabilidade, de forma a elas continuarem a existir no mercado.
porque se deixam de existir no mercado, nós vamos ter problemas já no limiar do próximo ano, porque a arrecadação dos impostos será muito pouco e o fosso, portanto, do déficit orçamental vai ser maior ainda. E então, eu penso que o Estado devia, de facto, olhar e analisar bem essa questão. Se calhar vale a pena o Estado gastar algum dinheiro para a manutenção dessas empresas, para que elas não desapareçam do mercado, simplesmente. Eu acho que este assunto é um assunto extremamente importante e gostaria muito, como recomendação, que fosse acatada essa preocupação. Bom, aí, doutor, há uma questão, a questão dos hotéis é uma questão muito complicada. O Hotel Cardoso, por exemplo, a sua carteira de clientes não são nacionais, são estrangeiros. O Hotel Cardoso vive mais de seminários. No momento em que não há seminários, não há turistas que vêm de fora, não há empresas que mandam vir seus parceiros para discutir o negócio, reparar isto, mas aquilo, não vais manter uma cozinha de um hotel tipo o Hotel Cardoso, uma lavandaria de um hotel tipo Cardoso, o consumo de energia, o próprio consumo de água. Vamos usar a terminologia grandes hotéis, né? Sim. Para não... Não, é que eu falei com as pessoas que estão a gerir o hotel, falo muito à vontade, e eles explicaram por que eles iam fechar. A mesma coisa, penso que deve ter acontecido com o VIP, e pode ter acontecido até com o próprio plano, se está a resistir, é por causa do prestígio, sei lá, mas que estão a ter prejuízos, isso é uma grande realidade. O Estado não vai aguentar subsidiar todas as pequenas e médias empresas, mas o Estado pode tentar verificar quais são as pequenas e médias empresas muito relevantes neste momento. Nesse sentido. É por causa disso, quando as coisas começaram, nós estávamos a propor que os trabalhadores deviam receber via Segurança Social para dar renda às famílias, dar garantia e estimular as pessoas a terem que trabalhar no formal. E aí não era obrigatório que o trabalhador fosse. Nós sabemos, o senhor é funcionário da cidade de Moçambique, agora vai ficar em casa. Entretanto, quando o mês acaba, tens lá o teu vencimento. Quando isto terminar, você volta para o teu serviço. No Estado isso podemos fazer, mas já no privado, o privado não tem capital reservado para isso. Então, nós pensávamos, isso pode ser feito via Instituto de Segurança Social. O dinheiro que o Instituto de Segurança Social gastar desta forma, o Estado, ao fazer o seu orçamento retificativo, pode fazer e direcioná-lo ao Instituto de Segurança Social. Se nós avançarmos agora com o orçamento retificativo, eu não sei qual seria a base do cálculo das necessidades que nós temos, tendo em conta que só poderíamos, por exemplo, resolver os problemas de abril, maio, junho. E se continuarmos em julho? Então, se calhar vale a pena continuar com este compasso de espera em relação ao orçamento retificativo, mas que o Estado tem que fazer um esforço de identificar algumas empresas que precisam de alguma injeção para poderem se manter agora a funcionar, que é para não colapsar tudo.